glória dos santos e pela sua palavra realizou maravilhas. O Senhor concedeu-lhe a glória dos santos e pela sua palavra realizou maravilhas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para celebrarmos a Santa Eucaristia. Fazemos hoje memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Convido todos aqueles que estão à volta da capelinha, que se unam a nós em silêncio, em devoção, para podermos celebrar estes santos mistérios. Saudamos todos aqueles que rezam connosco através da internet. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que suscitastes na Igreja o Bispo Santo Atanásio, para defender a fé na divindade do vosso Filho, concedei-nos que, auxiliados pela sua doutrina e proteção, possamos conhecer-vos sempre melhor, para vos amar cada vez mais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantou-se um homem no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei venerado por todo o povo, e mandou sair os apóstolos por uns momentos. Depois disse: Israelitas, tende cuidado com o que ides fazer a estes homens. Há tempos apareceu Teudas, que dizia ser alguém, e seguiram-no cerca de 400 homens.
Ele foi liquidado e todos os seus partidários foram destroçados e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Também ele pereceu, e todos os seus partidários foram dispersos. Agora vou dar-vos um conselho: não vos metais com esses homens, deixai-os, porque se esta iniciativa ou esta obra vem dos homens, acabará por si mesma. Mas se vem de Deus, não podereis destruí-la e correis o risco de lutar contra Deus. Eles aceitaram o seu conselho. Chamaram de novo os apóstolos à sua presença e, depois de os terem mandado aceitar, proibiram-nos de falar no nome de Jesus e soltaram-nos. Os apóstolos saíram da presença do Sinédrio cheios de alegria por terem sido merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a boa nova de que Jesus era o Messias. Palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, a quem hei de temer? O Senhor é a defesa da minha vida, de quem hei de ter medo? Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor e visitar o seu santuário. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte. Tem confiança e confia no Senhor.
toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: Está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: Mandai-os sentar. Havia muita erva naquele lugar, e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes. E comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos, com os bocados dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: Este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens disseram: Este é o profeta que estava para vir. Eles perceberam que um simples homem não podia fazer aqueles milagres. De onde vinha o poder que Jesus tinha para fazer milagres? De onde vinha o poder de curar os doentes? Naturalmente, vinha da sua condição divina, porque Jesus é verdadeiramente Deus. Por isto, lutou e sofreu muito o santo que hoje celebramos, Santo Atanásio, que lutou numa época em que se negava que Jesus era verdadeiramente Deus. Dizia-se que Jesus tinha uns poderes especiais, mas que não era Deus verdadeiro. Não é esta a nossa fé. Jesus é Deus verdadeiro. Jesus é consubstancial ao Pai. Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado. Assim nós rezamos no credo e assim acreditamos. A Santa Virgem
deu à luz aquele que é Deus verdadeiro. Por isso é que nós a saudamos como Mãe de Deus. Quando nós lhe dizemos Santa Maria, Mãe de Deus, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que o seu Filho é Deus. Não é uma figura, não é uma imagem, não é uma maneira de dizer, é uma profissão de fé. Quando saudamos a Mãe do Senhor dizendo Santa Maria, Mãe de Deus, nós dizemos-lhe que acreditamos que o seu Filho é Deus, que desceu do céu por nós e que dela virginalmente nasceu. Por isso, nós não acreditamos numa pessoa qualquer, nós não acreditamos numa energia, numa força. Nós acreditamos no Filho de Deus, Jesus Cristo, que se fez homem no seio puríssimo de Santa Maria e dela nasceu. Esta é que é a nossa fé, irmãos e irmãs. É nele que nós acreditamos, é no Senhor que nós confiamos, é Ele quem seguimos. Peçamos à sua Mãe, que aqui nos recebe neste lugar, que nos ajude a crescer na fé em Jesus, verdadeiro Deus, que nos ajude a servi-lo, que nos ajude a amá-lo como ela o amou e como ela nos ensina. Que assim seja. Irmãs e irmãos, Jesus, ao recusar que o aclamassem rei, ensinou a Igreja a fazer o bem com discrição. Peçamos ao Pai que nos o ensine a nós também e digamos todos: fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que a Igreja fundada sobre a fé dos apóstolos não tenha medo de sofrer pelo nome de Jesus, pois nada lhes acontecerá de mal, oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que o Senhor ressuscitado acolha o Santo Papa Francisco na plenitude da eterna esperança, oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que diante de tantos homens ciosos de poder se levantem outros cheios de fé como Gamaliel, que ponham Deus acima dos próprios sentimentos, oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que os homens tenham fome de pão vivo, que Jesus prefigurava em seus sinais, e o descubram como o pão da nova Páscoa, oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que as famílias que não têm que comer possam contar com o auxílio da Igreja e dos cristãos, como as multidões contavam com Jesus, oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que as nossas celebrações da Eucaristia nos renovem a vida, o coração e o espírito, como a última ceia que fez aos 11 apóstolos, oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Pai do céu, escutai as nossas súplicas e ensinai-nos a repartir o pão da mesa, como partilhamos entre nós o pão da vida. Por Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para as ofertas que vos apresentamos na comemoração de Santo Atanásio e fazei que, professando com ele a verdadeira fé, encontremos na proclamação da verdade o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de Santo Atanásio, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia,
Tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santo Atanásio e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Num só coração e numa só alma ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida eterna. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida eterna. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida eterna.
dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida Oremos.
Pela participação neste sacramento, fazei, Deus Todo-Poderoso, que a verdadeira divindade do vosso Filho unigênito, que firmemente proclamamos com Santo Atanásio, nos vivifique e nos defenda sempre, por Cristo nosso Senhor. Vamos todos juntos, irmãos e irmãs, fazer a oração jubilar de consagração, como consta das pagelas. Voltamos para a imagem da Santa Virgem e rezamos todos. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestre do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi, ora bendigo os objetos religiosos, je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre moveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Para todos vós, irmãos e irmãs, um santo dia que desejamos também a todos aqueles que rezam conosco através da internet. Desejamos todas as bênçãos de Deus, especialmente aos doentes, aos que estão sós, aos que estão tristes, àqueles que não têm a ninguém, que sintam sempre a força da nossa oração. E para todos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.